Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Nossa, foi alto. Desculpa aí, gente. Pode sentar. Deus é bom, né? É verdade. Bom, Deus colocou no meu coração para falar e eu vou ser bem direto nessa noite. Eu não sei também se eu vou conseguir falar tudo que foi ministrado no meu coração, mas eu queria derramar um pouco daquilo que Deus colocou. E é uma honra estar aqui. Eu sempre falo isso, mas, enfim, é uma honra estar aqui. Eu venho aqui como irmão em Cristo e nada mais. E a minha oração é que o Espírito Santo fale aos nossos corações e que possa usar minha vida de maneira humilde nessa noite. Amém? É isso. Bom, eu queria que você abrisse a Bíblia em Mateus 24. Mateus 24. Eu queria começar nele, em Mateus 24. Enquanto você abre aí. Eu vou dar um contexto de Mateus 24 para vocês. Mateus 24, 3, vai falar o seguinte: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E esse é o contexto que em Mateus 24 se encontra. Os discípulos perguntam a Jesus quais serão os sinais, então, os sinais enfim, dos fins dos tempos, né? E eu queria dar ênfase ao versículo 12 e 13. Então, se você puder acompanhar comigo, Mateus 24, 12, diz assim. Na verdade, vamos até um pouquinho antes, vamos do 10. Mateus 24, 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, os sinais dos fins dos tempos, ele vai dizer até um pouquinho antes, e a gente está até vivendo isso também. No 7 diz: nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. E nem tinha acontecido nada do que tinha acontecido, e Deus tinha colocado essa palavra no meu coração. Mas fato é que a gente está muito mais próximo da volta de Jesus do que talvez a gente imagine. Eu acredito que o rei realmente esteja voltando e que esse fim realmente está próximo. E essa é a nossa esperança, amém? Mas o que me chamou a atenção nesse texto é justamente que mesmo em meio à fome, a terremotos e tantas coisas ruins acontecendo, Jesus diz, no 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E como eu disse, eu queria falar sobre frieza espiritual. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Obviamente não precisa me responder, mas pensa com você. Eu queria te perguntar se você hoje se sente como aqueles que estão permanecendo e que no fim serão salvos, como diz o versículo 13, ou você está como o versículo 12, como aqueles que o amor se esfriou por conta do aumento da maldade. Sabe, nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. E nós só podemos ser sal da terra e luz do mundo se nós deixarmos Cristo encher o nosso coração. E se nós não estivermos ativamente permanecendo em Cristo e buscando em Cristo, o que vai acontecer conosco, muito provavelmente, é que o nosso coração vai se esfriar. Porque o mundo jaz do maligno. E não só isso, mas o pecado entrou nesse mundo. E por ter entrado nesse mundo, o final de tudo, o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, e o mundo está fundado em pecado, o fim do mundo é a morte. Todos morreremos. E vai chegar um tempo em que tudo isso vai acabar. E o mundo tem se tornado cada vez mais mal. Eu não sei se você tem percebido isso, mas é cada vez mais notícia ruim atrás de notícia ruim. Eu nem vou, tirar tempo da pregação para citar, mas se você abrir o noticiário, você vai ver. É muito triste aquilo que está acontecendo com o mundo hoje. E por conta do aumento da maldade, e às vezes por conta de pessoas que, assim como diz no versículo 10, pessoas às vezes te traíram, pessoas às vezes colocaram palavras de ódio sobre a sua vida, pessoas às vezes te frustraram,
te magoaram, te machucaram. E muitas vezes isso enfraquece a nossa fé. Às vezes a gente olha para essa situação e para essas circunstâncias e pensa que Jesus talvez não se encaixe muito bem nesse contexto e que Ele não pode nos ajudar com isso. E a gente fica ali, remoendo. E muitas vezes se distancia de Deus. O que isso gera? Frieza espiritual. Mas o que eu quero falar nessa noite, e o que Deus colocou no meu coração, é que o segredo, ou na verdade, aquilo que nós devemos fazer para permanecer e no fim sermos salvos, é voltarmos ao início. E é essa palavra aqui, esse é o título da minha palavra também. Não sei se apareceu aí, ou se vai aparecer. Mas voltemos ao início. E é isso que o Espírito Santo tinha soprado no meu coração. Sabe, hoje a gente vê pessoas que um dia queimaram por Jesus. E eu tenho certeza que você conhece pessoas que já estiveram aqui sentadas nessa cadeira num culto de domingo e agora não estão mais. E talvez você se encontre como uma daquelas pessoas que não consegue mais olhar para Jesus com o mesmo amor que você olhava no início. Que talvez você um dia foi encontrado e que você já queimou por Jesus, que você já amou a ponto de falar: Deus, eu faço tudo por você, tudo. Mas hoje você se encontra num lugar onde, estou aqui, mais um live, mais um culto, mais uma semana, amanhã venho para cá de novo, e é isso. Deus está nos alertando para que o nosso coração não se esfrie, porque apenas aqueles que permanecerem serão salvos. Eu quero te dizer que se você não se encher de Cristo, e se você não tiver uma postura ativa, e que a gente precisa ter maturidade para entender isso, se nós não tivermos uma postura ativa em relação à palavra, em relação à oração, em relação a jejum, o mundo vai acabar nos enchendo. Mas o que nós devemos fazer é nos encher de Cristo, nos encher da palavra. Então, se nós não tivermos uma postura ativa, o mundo vai se encarregar de encher os nossos corações. E o que o mundo pode nos oferecer é nada. Vocês estão comigo? Está dando para entender? Amém? Então, que nós possamos voltar ao início, que nós possamos voltar àquele primeiro amor. Quando nós encontramos Jesus, olhamos para Ele e contemplamos a beleza de Cristo. É para isso que Deus nos chamou. Sabe? Uma frase que eu coloquei aqui é que a gente tem percebido aumento de maldade no mundo e existe aumento de maldade. E o pecado tem, enfim, ganhado várias e várias formas, mas eu queria perguntar, será que existe aumento de fome no seu coração? Aumento de fome por Cristo em seu coração? Porque o mundo tende a piorar cada vez mais. Significa que nós cristãos devemos nos posicionar e ter cada vez mais sede e fome de Cristo. E nos posicionar também. Mas aí vem a pergunta, né? Bom, eu falei aqui sobre permanecer, sobre não esfriar, sobre permanecer para ser salvo, mas o que é permanecer e como permanecer? E é sobre isso também que eu quero falar nessa noite. Permanecer, para entender permanecer, a gente é só olhar para o versículo 12, na verdade. No 13 ele fala, aqueles que permanecerem serão salvos. E no versículo 12 ele fala, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Para a gente entender o que é permanecer, é só a gente olhar o que a gente não deve fazer, que é esfriar. Qual que é o oposto de esfriar? Esquentar, exatamente. Então, por isso que a gente usa o termo queimar por Jesus. Por quê? Porque se nós não podemos esfriar, a única coisa que resta é caminharmos para a direção oposta. E a analogia que é utilizada por Jesus aqui é que o amor de muitos esfriará, ou seja, a gente fica contido, às vezes a gente não tem aquela paixão, mas quando a gente está indo para o outro lado, a gente começa então a queimar, ou seja, a esquentar, ou seja, a aumentar o nosso amor por Jesus. O que eu quero dizer é que permanecer é ter um coração que queima por Jesus. Muitas vezes a gente escuta esse termo e não entende, né? Então eu convido você a abrir em Filipenses 3. Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 7. Bom, só para, enfim, lembrar. Se permanecer, então, é queimar por Jesus, o que é queimar por Jesus, afinal? E Deus colocou no meu coração esse versículo que diz: mas para mim, o que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo.
Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Até aqui. Queimar por Jesus é amar mais a Deus do que o mundo. Simples. A gente fala tanto, como eu falei, a gente fala tanto de queimar por Jesus. O que é queimar por Jesus? É amar mais a Cristo do que o mundo. É amar a Cristo a ponto de olhar para as coisas do mundo e considerar tudo como perda. Tudo como esterco. Assim como Paulo diz. É ver na sabedoria do conhecimento de quem Cristo é o nosso maior tesouro. E entender que o restante, que o que esse mundo pode nos oferecer é nada, se comparado à grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Amém. Ou seja, queimar por Jesus é amar mais a Ele. Às vezes eu fico imaginando o que Moisés viu naquela sarça. Quem conhece Moisés aqui? Pelo amor de Deus, né? O que Moisés viu naquela sarça, gente? Que fez com que ele saísse de um lugar de conforto, onde ele tinha os seus filhos, onde ele tinha sua esposa, onde ele estava fugindo do Egito há muitos anos, e fez ele voltar para o local onde ele era perseguido para libertar um povo de milhares. E outra, Moisés era gago. Moisés morria de medo de falar em público. E Deus aparece para ele numa sarça, e ele, cheio de fé, volta até o Egito e liberta aquele povo de lá. Eu fico pensando, qual foi a voz que falou com Abraão? Qual foi a voz que falou com Abraão, que fez com que ele saísse da sua parentela, da sua família, do local onde ele estava, e se mudasse, e saísse em direção a uma terra que ele não sabia onde era? Simplesmente Deus falou, sai e eu te mostrarei o caminho. Sabe? Amar mais a Deus do que o mundo. Amar mais a palavra de Deus do que o mundo. A fé moveu esses homens a saírem de onde eles estavam e a seguirem para um local que Deus designou. E eles obedeceram a Deus. Que nós possamos amar mais a Ele do que este mundo. Então, sabemos o que é queimar. Agora, se permanecer então, fica comigo, eu sei que o raciocínio é complicado. Mas se permanecer então é queimar por Jesus, e queimar por Jesus é amar a mais a Deus do que o mundo, então, como que eu posso amar mais a Deus? Como posso amar mais a Deus? E aí foi que Deus me deu essa frase. Voltemos ao início. Voltemos ao início. E para isso eu quero abrir aqui rapidamente em Apocalipse 2, do 2 ao 5. E lá diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e isso não tem desfalecido. No 4 diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Até aqui também. Então, voltar ao início é voltar ao primeiro amor, é voltar a Cristo. Sabe? É voltar àquele lugar de paixão por Jesus. Eu vou contar uma história para vocês. Eu nasci na igreja. E eu sinto que o momento que eu estou vivendo hoje na minha vida é o único momento em que eu posso dizer que eu realmente estou queimando por Jesus. Vai chegar um tempo na vida de vocês, e eu falo isso porque eu passei por isso e estou passando por isso, onde você tem dois caminhos. Ou você permanece em Cristo, isso eu estou falando para pessoas que nasceram na igreja, tá? Ou você permanece em Cristo, na fé que seus pais te deram, na fé que você conheceu, ou você se afunda no mundo. Porque vai chegar um tempo em que viver no meio termo não vai mais funcionar. Por algum motivo, não vai mais funcionar. Ou você escolhe estar aqui, ou você desiste. E para mim, esse tempo chegou. E graças a Deus, o Senhor teve misericórdia para me fazer olhar para as Escrituras e, de novo, contemplar e voltar ao início. A oração que eu tenho sobre essa geração e sobre as pessoas do live, sobre os jovens desse ministério, é que nós possamos voltar ao início sempre, que o nosso coração esteja queimando por Jesus sempre. Sempre.
E o primeiro amor e as obras do início, as obras do passado, que Deus está falando com o próprio João aqui, quando revela sobre o fim dos tempos e o que acontecerá no Apocalipse, é basicamente, volte àquele lugar de paixão por Jesus. E eu quero te perguntar, você já sentiu paixão por Jesus? Paixão é querer estar perto, é ansiar conhecer mais, é querer passar tempo junto. Você já teve essa sensação com Jesus? Acho que principalmente para quem se converteu depois, você sai da conversão incendiado. Eu acho que é incrível, porque eu só vi pessoas que se converteram recentemente, você vê o amor que elas têm por Jesus, o amor que elas têm pelo plano da salvação, o amor que elas têm, a alegria de estar na casa do Senhor. Mas para muitos de nós que já estamos aqui há um tempo, talvez esse amor tenha esfriado. E Deus está falando nessa noite, permaneça em mim. Volte ao início. Porque aqueles que permanecem, estes sim, serão salvos. O meu convite para você é permaneça. Queira conhecer a Cristo mais. Então, encerrando esse primeiro raciocínio que eu quero dizer para vocês é: permanecer é queimar. Queimar é amar mais a Deus do que este mundo. E como a gente permanece, como que nós amamos mais a Deus, é contemplando a beleza de Cristo mais uma vez. A única forma de nós realmente queimarmos por Jesus é olharmos para a fonte de água viva, o próprio Jesus. Não existe um outro caminho. E é sempre voltando à palavra de Deus. E é por isso que eu quero dividir essa palavra aqui em 3 pontos rápidos, que eu acho que eu passei um bom tempo aqui, mas em 3 pontos rápidos. Como que a gente pode então queimar por Jesus novamente? Como que a gente pode se apaixonar por Jesus? E os 3 pontos que eu queria falar com vocês nessa noite é paixão pela obra de Jesus, paixão pela pessoa de Jesus e, por fim, paixão pela palavra. Amém? O que eu quero dizer para vocês é que como que a gente pode queimar novamente por Jesus? Nós devemos nos apaixonar por quem Ele é, pela obra que Ele fez nessa terra e pela palavra que nos foi revelada. Amém? Eu quero começar pela obra de Jesus. Abra comigo em Hebreus 10. Em Hebreus 10, no versículo 3. Vamos ler até o 10. E diz assim, então: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual de pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecados não quiseste, nem deles te agradasse, os quais eram conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Então ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. E pelo cumprimento dessa vontade, nós somos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. A obra de Jesus. Eu quero te dizer que no Antigo Testamento, o que era utilizado para perdoar pecados era o sacrifício de animais. E não tinha poder no sangue dos animais, não. Na verdade, era uma forma de Deus mostrar o tamanho e o peso do pecado do povo. Era uma simbologia para o verdadeiro Cordeiro de Deus que um dia viria a esta terra. E é isso que Hebreus fala aqui, que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício definitivo. E que Cristo é comparado, então, ao último sacrifício, ao último cordeiro que foi morto pelos pecados do povo. A diferença, então, do sacrifício do Antigo Testamento para o sacrifício de Jesus é que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. E eu quero que você vá comigo agora lá em Isaías 53, e a gente vai ler alguns versículos. O sacrifício de Jesus é mais excelente do que os primeiros sacrifícios.
porque depois dele não precisou vir mais nenhum. Em Isaías 53, a gente tem uma revelação sobre o que era esta obra de Cristo. E eu queria ler os 5 e o 6 com vocês. Isaías 53, 5 diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. E o 6, todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Diferente dos sacrifícios do Antigo Testamento, Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Quando a gente analisa o 6 também, ele não levou a iniquidade apenas de todos nós, mas ele diz aqui no 6, todos nós como ovelhas nos desviamos e cada um se voltou para o seu próprio caminho. Sabe, nesse caso aqui, eu até tinha notado, nesse caso não se trata nem de frieza espiritual no início do 6, cada um se voltou para o seu próprio caminho, se trata de morte espiritual. Nós estávamos mortos, mas nós somos vivificados em Cristo, como Paulo diz. O que eu quero dizer para vocês é que o sacrifício de Cristo, diferente do sacrifício do Antigo Testamento, é um sacrifício que traz vida, e esta vida é eterna, porque o sacrifício dele é eterno, tem valor eterno. E é perpétuo, e é definitivo, assim como está escrito em Hebreus 10. Certo? Então nós sabemos que o sacrifício de Cristo é mais excelente, e ele é definitivo, porque ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Mas no 9 diz que foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Ele não só levou todos os pecados, mas também ele não pecou. Cristo morreu por uma causa e por um motivo que ele não fez. Ele morreu por mim e por você. A natureza de Cristo é a mesma natureza de Deus. Ele é puro, ele é santo, e a natureza dele também é pura e também é santa. Não era caída como a nossa. Mas mesmo assim, ele sobe naquela cruz, e ele leva sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, mas principalmente ele nos lava e nos purifica de todo o pecado. E é por isso que ele grita, está consumado. É porque a dívida foi paga, de uma vez por todas. A ira de Deus então está aplacada, porque agora a dívida foi paga. Nós fomos justificados por amor a ele. E ele morreu em nosso favor. Para encerrar então essa parte falando sobre a obra, eu queria que você abrisse em Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28, versículo 5. Mateus 28, versículo 5. Nós sabemos então que Cristo levou sobre ele todos os nossos pecados. Nós sabemos que ele levou esses pecados de forma injusta, porque nós deveríamos estar naquela cruz. E ele era puro, inocente, de conduta, mas era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E por mais que tenha morrido, em Mateus 28, 5 e 6 diz: o anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. A boa notícia é que Cristo venceu a morte. E isso tem que gerar em nós uma chama, uma paixão por Jesus. Porque ele morreu por mim e por você quando nós estávamos presos e nós estávamos mortos em delitos e pecados, destituídos da presença gloriosa de Deus, como está lá em Romanos 3:23, nós estávamos distantes de Deus, mas pelo amor dele, nós podemos agora, e pelo sacrifício que ele fez, nós podemos agora ter paz com Deus, e ter uma vida com Deus, e ter comunhão novamente com Deus. Isso tem que gerar em você pelo menos um sorriso no rosto,
Porque agora existe um relacionamento com o Criador, com aquele que te formou, com aquele que te gerou, com aquele que te colocou nesse mundo com um propósito e um objetivo. E porque Ele veio, e porque Ele morreu, mas porque Ele ressuscitou, agora nós temos vida. E isso deve gerar em nós algo novo. E eu oro para que o que gerou em mim possa gerar em você também essa alegria de poder dizer: ei, Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia vai dizer em Atos 2:24, se você quiser abrir em Atos 2:24, um pouquinho mais para frente. E lá diz assim: mas Deus ressuscitou dos mortos, rompeu os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Jesus ressuscitou porque Ele era Deus. Simples assim. Ele era o próprio Filho de Deus. E já puxando para a próxima parte, antes de falar disso, eu só quero dizer que, antes da gente ir para a parte de falar sobre a pessoa de Jesus, eu quero só encerrar dizendo que Cristo ressuscitou. E a palavra diz em Romanos 10, 9 e 10, que todo aquele que confessar de lábios que Ele é o Filho de Deus e se arrepender dos seus maus caminhos, esse sim será salvo. Esse é o plano que nós cremos, e é por isso que nós queimamos por Jesus. Agora, voltando sobre a pessoa de Jesus. Aqui diz que a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde o reter, e não pôde o reter porque Ele era Deus. Vamos abrir agora em Mateus 16. Mateus 16. Eu acredito que para que nós consigamos queimar por Jesus, é não só entender a obra dele, mas entender quem ele é. E aqui Pedro diz quem Cristo é, basicamente. Em Mateus 16, versículo 13 diz: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dentro dos nossos corações, quando nós vermos o nome Jesus, quando nós lembrarmos do nome Jesus, tem que vir isso na nossa mente: Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, o ungido de Deus. Cristo, aquele que morreu na cruz em nosso favor. Sabe, nós somos imitadores de Cristo. Nós somos cristãos, mas Ele é a fonte. Ele é o Filho do Deus vivo, e por isso nós devemos adorá-lo. Em Hebreus 1, vai dizer o seguinte, eu vou só citar, mas vai dizer que o Filho do Homem é superior aos anjos. O nome dele é superior. E o reino dele é acima de todos. Vai dizer então no versículo 3 que o Filho é o resplendor da glória do Pai e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O Filho é exatamente o resplendor, ele reflete exatamente quem Deus é, porque ele é Deus. Jesus é Deus. E ele é a expressão exata de Deus. E ele sustenta todas as coisas por sua palavra. Lá em Gênesis vai dizer que Jesus estava no princípio, Jesus também é criador, e Jesus também participou da criação. Diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pai, Filho, Pai, Espírito e Filho. E por fim, depois de ter realizado a purificação dos pecados naquela cruz, se assentou à direita da majestade nas alturas. Não só isso, mas ele é rei acima de tudo. Em Apocalipse diz que na sua coxa está escrito que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que nós possamos olhar para Jesus
por tudo que Ele é: eterno, Rei, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a exata expressão de Deus, superior aos anjos, aquele que estava no princípio e aquele que é Criador sobre tudo. E por fim, o louvor pode subir. E por fim, paixão pela palavra de Deus. Nós podemos queimar por Jesus quando nós nos apaixonamos pela palavra que Ele nos revelou. Em João 14, em João 14, 21, vai dizer: Opa! Acho que eu coloquei o texto errado, mas eu lembro mais ou menos de cabeça. Lá em João está escrito que Jesus fala aos discípulos: aquele que crê em meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Eu vou repetir: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu queria dar uma ênfase para esse versículo, nas partes de quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Primeiro, não é possível que nós queimemos por Jesus, a gente não consegue queimar por Jesus se a gente não conhecê-lo. Quando ele fala: aquele que crê em meus mandamentos, nós precisamos entender que os mandamentos são dele. E para conhecermos a ele, nós precisamos abrir a palavra, certo? E não só isso, mas para que nós conheçamos a vontade dele, precisamos conhecer a ele, ou seja, entender que os mandamentos são dele. A segunda parte é que não é possível amar a Deus se nós não conhecermos a vontade dele. E a vontade dele é que nós guardemos aquilo que ele disse. Simples assim. Sabe, a palavra de Deus, ela tem o mesmo caráter de Deus, porque ela foi escrita e foi inspirada por Ele. A palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é pura, assim como Cristo é santo, assim como Cristo é inerrante, assim como Cristo é puro, assim como Deus é santo, assim como Deus é inerrante, assim como Ele é puro. O que eu quero te dizer aqui, e eu não sei se ficou confuso. Falando aqui, eu acho que talvez tenha ficado um pouco. Mas se você pode levar uma coisa dessa palavra aqui, é volte ao início. Se um dia você foi encontrado por Jesus, se um dia Jesus te chamou pelo nome, se um dia você talvez esteve aqui na frente, talvez no seu quarto, talvez em outra igreja, em outro contexto, se um dia Jesus falou: ei filho, eu te amo, e você levantou a mão e disse: eu reconheço que Cristo é o meu Senhor e Salvador, se um dia você esteve nesse lugar de queimar por Jesus, eu quero te dizer que o Espírito Santo pode colocar uma nova chama no seu coração, mas Ele não vai fazer isso se nós não buscarmos a Ele. É isso que eu quero que a gente leve nessa noite, que nós possamos permanecer, assim como em Mateus 24, que o nosso amor não se esfrie por Jesus, mas que nós possamos permanecer, que a gente tenha uma postura de olhar para o Filho, olhar para a obra dele, para o sacrifício de Jesus, olhar para a pessoa de Jesus, e olhar para a palavra de Deus com outros olhos, com um novo fôlego. E eu quero te perguntar: como tem estado a sua vida de oração? Como tem estado a sua vida de leitura de palavra? Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você se consagrou ao Senhor? Que você verdadeiramente falou: eu vou buscar a Deus? Que nós tomemos cuidado, porque é muito fácil esfriar. Nós precisamos estar continuamente bebendo da fonte que é Jesus, da fonte de águas vivas, porque nela realmente nós nunca mais teremos fome e sede. Mas não é porque a gente não precisa mais voltar, mas é porque a gente sabe aonde recorrer quando está tudo dando errado. A gente sabe para onde recorrer quando as coisas não estão correndo e não estão acontecendo da maneira que nós imaginamos. E muito mais do que isso, a gente sabe para onde recorrer quando está tudo dando certo também. Quando as coisas estão fluindo, quando você está feliz, quando está dando tudo certo no trabalho, na sua faculdade, na sua casa.
Porque por mais que nós tenhamos alegrias neste mundo, a única alegria que não passa é a alegria de estar na presença de Deus. E se você um dia foi salvo e verdadeiramente salvo, eu sei que existe no seu coração um desejo que só pode ser satisfeito por Jesus, que é a paixão de estar na presença dEle. E Deus te chama para estar nesse lugar de novo hoje. Eu não sei se você saiu desse lugar em algum momento. Eu não sei se você foi para longe ou deixou com que as situações da sua vida engolissem a sua fé, engolissem o seu amor, a sua paixão, a chama que estava acendendo no seu coração. Mas Deus te chama para acender a chama novamente aqui nessa noite. Até que, como estava escrito em Filipenses 3, que tudo seja como perda. Como saber se eu estou queimando então? Como saber se eu sou frio ou se eu sou quente? Eu quero te perguntar, o quanto você valoriza as coisas deste mundo? Quantas dessas coisas que você pode ganhar desse mundo são inegociáveis? Se Deus falasse assim, o plano que eu tenho para a sua vida é que você não case. O plano que eu tenho para a sua vida é que, cara, você quer ser missionário, mas eu não te chamei para ser missionário, eu te chamei para fazer outra coisa. Até que ponto nós estamos dispostos a deixar coisas que nós queremos nessa terra para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Nós saberemos que estamos queimando por Jesus quando nada mais importar. Eu quero perguntar para você, existe algo nesse mundo que te prende aqui ainda? Existe algo nesse mundo para você mais valioso do que Jesus? Se Jesus falasse, olha, eu quero que você saia desta terra, saia da sua parentela e vá para uma terra desconhecida, que você não sabe onde é, mas eu sei. Será que nós teríamos amor por Ele o suficiente para obedecer? Essa é a oração que eu tenho sobre essa igreja. Que tudo seja como perda. Tudo seja como perda. Assim como era para Paulo. Que tudo seja considerado como esterco. Porque quando nós olhamos para Cristo e contemplamos a beleza de quem Ele verdadeiramente é, não existe nada mais valioso do que a presença dEle. Não existe nada mais valioso do que estar ali. Então, novamente, eu volto a pergunta para você, antes de fazer esse apelo. Eu quero te dizer, o que te prende nesse mundo ainda? Existe algo que você valoriza mais do que a presença de Deus? Ou se para você é assim como Paulo, e esse é o meu desejo para essa igreja, para que nós possamos voltar ao início, voltar ao princípio, voltar ao primeiro amor, de paixão, entendendo que a fonte é Ele, entendendo que a fonte é Ele. Sabe, eu posso estar nessa terra, eu posso nunca ter a casa dos meus sonhos, o emprego dos meus sonhos, viajar para todos os lugares que eu quero viajar, ter as roupas que eu quero ter o dinheiro que eu quero ter, mas se eu tenho Cristo, eu tenho tudo, e esse tem que ser o nosso coração. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. E a minha oração é para que nessa noite, nesse lugar aqui, nesse altar, que você possa entregar aquilo que te prende aqui nessa terra. Talvez aquilo que você ame mais e valorize mais do que a presença de Deus. E eu peço para que você seja sincero com você. Seja sincero. Seja sincero. Sabe por quê? Não existe absolutamente nada sobre você que Deus já não saiba. Nada, porque Ele é soberano, Ele é sublime, Ele é santo, separado, acima de tudo e de todos. Assim como foi dito há 2 semanas atrás, Ele que está sentado no trono, é sobre Ele que os anjos rodeiam, dizendo: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus sabe o que acontece no seu coração e no meu coração. Que o seu coração queime por Jesus, até que nada mais importe. Deus, seja feita a tua vontade, pode acontecer o que for, assim como Paulo disse um pouco antes em Filipenses 1, viver é Cristo e morrer é lucro. Esse mundo não tem nada para nos oferecer de eterno, mas Ele tem, porque Ele é. Aleluia. Eu venho convidar a vocês colocar de pé. Enquanto o louvor toca, eu queria orar por você. Orar como uma família.
como irmãos e irmãs em Cristo Jesus que querem amar, querem queimar por Ele. E a minha oração é que se você não tem queimado por Jesus, que você venha aqui, se derrame na presença de Deus, entregue aquilo que te prende nessa terra, para que nós possamos então permanecer e sermos salvos e possamos estar com Ele por toda a eternidade. Eu queria terminar aquela história que eu comecei no início da pregação. Eu nasci na igreja e eu nunca senti que eu fui apaixonado por Jesus até ano passado. E eu tenho 21. 20 anos na igreja e eu nunca fui apaixonado por Jesus. Se Jesus falasse: ei, você está disposto a morrer por mim? Talvez até de lábios eu professasse que sim, mas eu sei que não. Para mim, viver para Cristo era ir para a igreja todo domingo, derramar uma lágrima uma vez por mês num culto. Eu nem sabia o porquê, eu só estava feliz e a presença de Deus me encontrava e eu chorava e nossa, que bom, a presença de Deus, amém. E eu sentia isso uma vez por mês. Mas Deus nos chama para sentir isso todos os dias, quando nós fechamos a porta do nosso quarto. E muitas vezes nem sentir o amor, mas buscar a Ele de todo o coração, porque mesmo que você não sinta, Ele está aí. Ele está com você, Ele está em você, o Espírito está em você, porque o próprio Jesus prometeu o Espírito Santo e diz: eu vos envio o Consolador, e Ele habitará em vocês, Ele está em nós. E encerrando essa história, eu cheguei num ponto onde eu não tinha mais alegria de viver. Situações e situações da minha vida sempre me deixaram uma pessoa meio triste. Mas chegou um ponto que isso acumulou de tal forma que era: Deus, ou eu volto para o Senhor, ou eu começo a me afundar em prazeres do mundo, mas eu não consigo mais ficar no meio termo, eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho mais para onde ir. Mas foi quando eu tomei a decisão: ei, eu vou abrir a Bíblia mais uma vez. Existia uma voz dentro do meu coração que falava o seguinte: Nicolas, mais uma oração, mais um devocional, mais um versículo, mais um momento na minha presença. Coloca mais um louvor, Nicolas. E Deus falou comigo, e Deus me resgatou. E eu tenho certeza que eu não estaria aqui se não fosse pela graça e pela presença de Deus. Queimar por Jesus é amar mais a Ele do que todas as coisas. É amar a Sua palavra, é amar quem Ele é, e amar o que Ele fez. Deus me resgatou. E eu quero convidar você mais uma vez, se você ainda não veio aqui para frente, e o seu coração está dividido, ou se você sente que você é frio, ou está frio espiritualmente, eu quero te dizer que hoje é uma noite de libertação, sim, mas é uma noite de reacender a chama, é de montar o altar do seu coração novamente, para que Deus envie o fogo, e que queime continuamente sobre o altar. Amém? Eu queria perguntar, tem alguém do ministério de intercessão por aí? Se tiver, boa. Se tiver, orem pelas pessoas que estão aqui na frente. Eu vou fazer uma oração. Abaixe suas cabeças, feche os seus olhos.
peço para que você coloque agora diante do Senhor aquilo que te prende aqui nessa terra, aquilo que te faz estar com o coração dividido, aquilo que te faz talvez ter alguma coisa como ganho aqui nessa terra, alguma coisa que seja mais importante do que a revelação da sabedoria de quem Cristo é. Deus te chama novamente para queimar por Ele. Receba essa oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho neste momento, neste lugar, Pai, impondo as minhas mãos sobre este povo, ó Deus, e pelo poder do nome de Jesus, eu oro, Pai, que nós possamos voltar ao primeiro amor, que nós possamos voltar às obras do início, que nós possamos voltar àquele local de vislumbre da beleza de Cristo, aquele local, ó Deus, onde nada mais importava, aquele local onde tudo era considerado como perda, porque a Tua presença era mais importante. Pai, eu oro que o Senhor, ó Deus, reacenda um fogo no coração do Teu povo nesta noite, e que em nome de Jesus, que eles possam, e que nós como igreja, possamos queimar por Jesus, ó Deus, e que esta chama queime continuamente sobre o altar, que esse altar, ó Deus, não seja desmontado, mas que ele queime continuamente, assim como o tabernáculo de Moisés, ó Deus, onde o fogo deveria queimar continuamente sobre os holocaustos, ó Pai. Eu oro, Deus, para que o nosso coração possa ser, ó Deus, como um altar que queima e queima e queima continuamente, ó Deus. Pai, receba neste momento, ó Deus, tudo aquilo que prende o Teu povo nesta terra, mas nós pedimos, Pai, abra os nossos olhos, assim como abriu os olhos de Paulo no caminho de Damasco, para que possamos ver a beleza de quem Deus é, que possamos viver, ó Deus, como tudo é perda, nada mais importa a não ser a Tua presença, a não ser vislumbrar quem o Senhor é para isso que o Senhor nos chama, porque a Tua palavra diz que no fim dos tempos, haverá aumento de maldade, mas aqueles que permanecerem, estes sim serão salvos. E eu oro, Deus, para que as pessoas que estão aqui possam, ó Deus, sentir a Tua presença, Pai, e derrama agora a Tua presença sobre o Teu povo, derrama agora a Tua presença sobre o Teu povo, Pai. Reacende essa chama, reacende essa paixão por Jesus, ó Deus. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. E amém. Gente, hoje é um dia extremamente importante, porque eu queria muito ter ouvido essa pregação antes, mas eu sei que o tempo de Deus é perfeito. Não deixa essa chama apagar de jeito nenhum. Não deixa a chama apagar. Não deixa o amor por quem Deus é apagar no seu coração. Não deixa. Se você não sente que você está queimando, chega aí na tua casa hoje, fecha a porta do teu quarto, ajoelha e clama. Talvez você não sinta nada. No dia seguinte, de manhã, fecha a porta, ajoelha e clama. E depois, fecha a porta, ajoelha e clama. Porque não é sobre você sentir ou não, mas é sobre buscar a presença de Deus. E pode ter certeza que Ele vai vir com fogo. Eventualmente você vai sentir. Eventualmente as lágrimas vão vir fácil. Eventualmente o sorriso, quando você estiver na presença do Senhor, vai vir fácil. Não precisa nem se esforçar. Mas a minha oração é para que você saia daqui com mais fome, mais sede dele. Em nome de Jesus.